Oi, vamos iniciar a nossa aula de português do dia 4 de novembro de 2020. Bom, meninos, hoje, dia 4 de novembro, iremos iniciar a nossa aula com o momento de leitura. Vamos ver agora qual que é o texto do momento de leitura da aula de hoje que foi enviado para vocês. O textinho do nosso momento de leitura de hoje tem o título A Girafa, e nele iremos trabalhar as sílabas G e G. Regina e Eugênio são gêmeos. Domingo eles foram ao zoológico. Muita gente foi ver a girafa. A girafa é um animal selvagem. Eugênio perguntou a Regina: ouviu o rugido da girafa? Regina riu do irmão e falou: a girafa não ruge, ela é muda. Então, esse foi o textinho da aula de hoje, né? E vocês viram que a gente também fala sobre animal selvagem. Na aula de ciências, a gente aprendeu o que é um animal selvagem. São aqueles animais que vivem na natureza e que não podem não podem viver nas nossas casas, não é um animal doméstico que pode viver próximo aos humanos. Então, esse foi o textinho, vocês tinham que fazer a leitura e me enviar. Agora, vamos para a aula de hoje com relação à nossa atividade, o que queremos aprender. Bom, a gente já aprendeu o gênero textual carta, parlenda, poesia, quadrinha, cantiga. Hoje a gente vai aprender sobre entrevista. O que é uma entrevista? A entrevista é um tipo de texto que tem a função de informar sobre um acontecimento ou levar ao público ideias e opiniões da pessoa entrevistada. Então, a entrevista ela serve o quê? Para levar informações para nossa casa, para nós, através da internet, através da televisão, do rádio, né? E também ela serve como opinião. Por exemplo, eu vou entrevistar alguém e quero saber a opinião política dele. Aí ele vai estar dando sua opinião. Eu vou ali no local, quero entrevistar alguém porque aconteceu alguma coisa naquele local. Eu vou levar informação para vocês, seja através de uma entrevista com opiniões, ou seja, através de uma notícia de alguma coisa que está acontecendo. Então, a entrevista ela serve para nos informar sobre algo que está acontecendo, seja através dos jornais escrito, né? Jornal escrito, impresso, ou através da oralidade, que é no caso da televisão, rádio, né? Então, vamos agora mais adiante. A entrevista, ela pode ser passada para nós através da modalidade oral e escrita. A modalidade oral é através da fala, quando você escuta alguma coisa, né? E a escrita é quando você lê, que é através dos jornais impressos. Esse gênero textual é essencialmente oral, ou seja, na maioria das vezes ele é passado para nós, né, transmitido para nós através da fala, geralmente apresentada por meio de audiovisual. O que é audiovisual? Por exemplo, os jornais que passam na televisão, ele utiliza a modalidade audiovisual, porque ao mesmo tempo que você está escutando o repórter falando, você também está visualizando. Então, áudio você escuta e visual você visualiza. Então, os jornais que passam na televisão, ele utiliza a modalidade audiovisual. Porém, também escrito. Existe também, né, entrevista da forma escrita. Veiculada em jornais, programas de TV, programas de rádio e na via oral. Então, através dos jornais, dos programas de TV e rádio, é utilizado a entrevista na modalidade oral. E na escrita, por meio de jornais impressos e revistas. Então, na modalidade oral, é utilizada a entrevista nos canais de televisão, no rádio. Já na escrita é através dos jornais impressos. Então, vamos agora para a nossa atividade de hoje relacionada com o gênero textual estudado no dia, que é entrevistas. Vamos ver qual atividade que vocês têm em mãos. Então, essa é a atividade que vocês têm, né, para responder.
Português. Entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas, o entrevistador e o entrevistado. Então, o entrevistador é aquele que está realizando a entrevista. O entrevistado é aquele que irá responder as perguntas realizadas do entrevistador, certo? Então, o entrevistador é aquele que está com uma lista de perguntas e o entrevistado é aquele que deverá responder essas perguntas ou dar a sua opinião sobre alguma notícia ou alguma coisa, na qual perguntas são feitas pelo entrevistador de modo a obter informação necessária por parte do entrevistado. Uma coisa muito importante para vocês que vocês precisam entender é que o entrevistador, ou seja, a pessoa que vai realizar a entrevista, ela precisa estar sabendo do conteúdo da notícia que será perguntada para o entrevistado. Por quê? Porque eu não posso fazer uma pergunta para alguém sobre um assunto que eu nem sequer sei nada sobre ele. Então, eu preciso saber, estudar sobre esse assunto para poder perguntar para alguém, entrevistar alguém. Primeira questão, observe a imagem a seguir. Então, vocês vão ter que fazer uma leitura de uma imagem, leitura não verbal. O que é uma leitura não verbal mesmo? É a leitura de imagem, que é o caso que vocês vão ter que analisar. Então, observar essa imagem. O que vocês acham que está acontecendo nessa imagem? Letra A. O que a imagem que você observou representa? Em cima tem uma imagem. O que essa imagem representa? Representa o quê? Representa um momento de entrevista, né? Em que uma mulher está entrevistando uma criança. Então, o que essa imagem representa? Representa um momento de entrevista entre uma mulher, um adulto e uma criança. Vamos agora para a letra B. A B. Você já assistiu alguma entrevista? Então, que você vai ter que responder se você já assistiu alguma entrevista. Sim ou não, você terá que colocar. Vamos agora para a letra C. A entrevista que você assistiu foi em algum programa de televisão? Qual era o assunto abordado? Então, se na letra B você responder que já assistiu algum programa, alguma entrevista, você colocar sim. Na letra C, você vai ter que falar se a entrevista que você assistiu foi no programa de televisão, você vai falar sim ou não. Qual era o assunto abordado? Se você respondeu sim na letra B, aqui você vai ter que falar se a entrevista foi através de um programa de televisão e qual que era o assunto. Falava sobre política, sobre saúde, sobre educação, falava sobre o que essa entrevista? Letra D. Para você, qual a importância de uma entrevista? Na letra D, você vai ter que falar qual a importância de uma entrevista. Ela serve para transmitir informações sobre algum assunto. Então, na aula de hoje, a gente aprendeu sobre entrevista. Entrevista é algo que pode ser transmitido da forma oral ou escrita. Oral através do rádio, programa de televisão e escrita através de jornais e revistas. Quando a tia Fabiana fala jornais, né, da forma escrita, a tia Fabiana quer falar de jornais impressos. Então é isso, a nossa aula de hoje é basicamente sobre entrevista, né, que é um modelo de gênero textual que serve para nos informar sobre algum assunto, certinho? Tchau, tchau, meus amores!